estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje, nesse momento que nós estamos em nossas casas. Então a doutrina espírita vai chegar até vocês através do nosso trabalho à distância, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a estranha moral.
e vamos falar sobre certas palavras, certas expressões atribuídas ao Cristo e que podem não ter sido faladas como exatamente estão lá, e precisamos refletir sobre isso. Antes de começarmos, eu vou convidar vocês a se concentrarem na nossa prece inicial, como a gente faz no Centro Espírita Chico Xavier. Quem desejar pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Então vamos iniciar, né? Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Nesse momento que estamos acompanhando essa transformação no planeta, vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos encha de fé, de luz, de esperança e de coragem para enfrentarmos o que nós precisamos para o nosso crescimento. Que o sofrimento seja visto como também fonte do seu amor. Que possamos, através do seu divino amor, compreender a necessidade desses acontecimentos e não nos entregarmos ao medo e ao desespero, pois sabemos que o nosso Pai nos ama e estará sempre conosco, nos amparando, aliviando, acompanhando o nosso progresso. Não nos sintamos sós, porque Ele nos ampara sempre. Nosso Mestre Jesus também está conosco, acompanhando nossa jornada em direção ao progresso e à transformação desse mundo. Então vamos nos encher de esperança, de fé, de amor em nossas casas e compartilhar esses bons pensamentos com aqueles que também estejam necessitando, tanto quanto nós, nesse momento. Que assim seja. Então, nós vamos falar hoje sobre um trecho específico do Evangelho que vai falar a respeito de odiar pai e mãe, isso na compreensão literal, se for levado ao pé da letra. Então, vamos ver o que é que diz esse trecho? Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 15, versículo 25, 26, 27 e 33. Então, o que Jesus quis dizer com essa mensagem? Como é que ela chegou a esse formato da maneira que circula nas Bíblias, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a história de como nós espíritas utilizamos esses conhecimentos, como nós utilizamos a Bíblia. Então, os espíritas utilizam a Bíblia
Não necessariamente, não como os outros. Nós valorizamos o seu caráter histórico, teológico, filosófico, o seu desenvolvimento no que diz respeito à sociedade daquela época, que provocou a transformação do politeísmo para o monoteísmo. Então foi um grande avanço para o planejamento espiritual do nosso Pai Celeste, do Cristo, que é o nosso governador do planeta Terra, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a Bíblia é também um texto adaptado à cultura daquela época, às pessoas daquela época, o que elas precisavam, o que elas conseguiam aprender naquele nível de conhecimento que elas tinham. Então, a Bíblia ela é considerada por nós muito mais no seu sentido filosófico, histórico e teológico. Tá? Além disso tudo, a Bíblia também foi fruto de muitas alterações ao longo do tempo, seja por conta de fenômenos naturais entre as línguas. Então ela foi escrita primeiro em hebraico, depois grego, hebraico antigo, né? Hoje o hebraico que se fala já tem algumas alterações, grego, latim e em seguida as outras línguas mais modernas. Então imaginem passar por todo esse processo nesse tempo e se manter ainda de uma certa forma preservada a essência da mensagem no Velho Testamento, né? A mensagem do nosso Pai Celestial, da existência de um Deus único, da necessidade do homem domar, ter mais controle dos seus instintos, de buscar uma convivência melhor, de ter leis que regulavam seu comportamento em sociedade para não prejudicar o outro. Então, o Antigo Testamento ele tem seu valor significativo como a primeira revelação, como todos nós sabemos. O Novo Testamento também foi escrito em hebraico e trouxe a mensagem do Cristo, que é a segunda revelação, que veio já trazer aos homens daquela época a noção, o conceito de amor, procurar desenvolver naqueles homens o sentimento do amor. Sendo que naquela época não existia uma palavra em hebraico para designar esse sentimento. Não existia uma palavra em hebraico para designar amor, como a gente entende hoje. Era utilizada a palavra odiar, uma palavra que significava odiar menos. Então, odiar menos significa amar alguém mais que o outro, mas não tinha a palavra amor. Então fica mal, sujeito a má interpretação essa passagem do Evangelho que Kardec vem explicar, vem esclarecer, que se você ler ao pé da letra é como se Jesus estivesse pedindo para você odiar seu pai e sua mãe, para que você abandonasse tudo e seguisse com ele. Mas a gente precisa entender isso de uma forma absoluta, não absoluta, mas de uma forma relativa, de uma forma que não entre em contradição com a lição do próprio Cristo.
honrar pai e mãe, amar o próximo. Então, não haveria como Jesus ter pronunciado palavras que iriam contradizer aquilo que ele já tinha falado antes, toda a missão dele, inclusive. Então, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido dele não ter dito essas palavras, essas expressões. Pode ter acontecido dele ter falado e, por conta de traduções, ter se chegado a essa forma que ficou. Nós sabemos que todas as línguas pertencem a uma cultura, e em cada cultura se tem uma forma própria de significar aquelas palavras. Então, o hebraico ela é uma língua que não tem muitas palavras, ainda mais o hebraico antigo, não tinha uma variedade muito grande. Então, uma palavra poderia significar muita coisa, ter vários significados diferentes. E isso dificulta, de uma certa forma, a fidelidade da tradução, né? Mas, enfim, a essência da mensagem de Cristo ficou, né? Então, nesse sentido, o trecho que diz abandonar pai e mãe no sentido literal, ao pé da letra, se você fizer essa leitura, nesse trecho ele quis dizer, na verdade, que pode ser que seja necessário, para realizar uma determinada missão, pode ser necessário que a pessoa renuncie à riqueza, renuncie à convivência com familiares, se assim ela o decidir. Então, o que a gente pode aprofundar aí? Ao longo da história, a gente tem vários exemplos de missionários enviados por Cristo que abdicaram de muita coisa em nome da sua causa, em nome da preservação da sua mensagem. Então, nós podemos citar o exemplo do próprio Buda, que, para realizar a sua missão de buscar a verdade, buscar entender o mundo em que ele vivia e assim provocar muitas mudanças nos pensamentos dos homens da época em que ele viveu, antes de Cristo, no sentido de conduzir aquelas pessoas a uma expansão, a um desenvolvimento moral e intelectual. Então, para fazer tudo isso, Buda renunciou ao reino. Ele veio de família, seu pai era rei, então ele abandonou sua vida de príncipe e abandonou sua esposa, seu filho, para seguir esse caminho intuitivo de descoberta interior, de descoberta de sentido para a vida, e ele renunciou a tudo isso. Outro exemplo que a gente pode citar, São Francisco de Assis, também era de uma família rica e renunciou à riqueza para viver como um monge, para viver na simplicidade, na pobreza, viver da fé. Outro exemplo também, Santo Agostinho tinha uma vida promíscua, uma vida de bebedeiras, orgias, e era pagão, ou seja, ele acreditava em vários deuses ainda naquela época. E em um certo momento da vida dele, ele entendeu, compreendeu que tinha algo além daquilo, que a vida não deveria ser só aquilo. E ouviu uma voz que
o conduziu a esse caminho da plenitude, a esse caminho do encontro com Deus. E aí ele seguiu no sacerdócio, né? Então são formas de renúncias que Cristo quis exemplificar. Outros exemplos ainda a gente tem atualmente na doutrina espírita. Nós temos Divaldo Franco, nós temos Chico Xavier, que também renunciaram a muita coisa, a constituir uma família, a dedicar a uma vida, a uma profissão. Eles trabalharam sim, mas ao mesmo tempo conciliaram com a missão de divulgar a doutrina espírita. E esse exemplo deles é um exemplo de renúncia para seguir os passos do Cristo, para seguir em missão abençoada e nos ensinar mais ainda sobre aquilo que Jesus quis que nós compreendêssemos. E muitos outros exemplos que podem ser vistos na sociedade e não tenham ficado famosos, de pessoas que renunciam a algo para ter outro tipo de vida. Então isso também não é tão difícil de se ver, é bem comum. E nesse sentido, se coloca em primeiro lugar a missão, se coloca em primeiro lugar os valores universais, e não o individual, o egoísmo, o viver para si. É nesse sentido que ele falou amar mais a mim do que aos outros, no sentido de amar a sua tarefa, de amar a sua missão, o seu compromisso com o desenvolvimento da humanidade. Em se tratando das traduções propriamente ditas, a gente precisa também considerar que essas traduções e alterações foram feitas mediante outros interesses, como por exemplo os interesses de poder e supremacia da Igreja Católica. Mesmo em seguida, com a Reforma Protestante, Martim Lutero traduziu a Bíblia em latim para o alemão popular, para que todos tivessem acesso. Então, a gente precisa compreender o contexto de produção dos textos bíblicos e não só aquilo que está escrito literalmente, aquilo que ficou. Atualmente se tem novas traduções sendo feitas a todo momento, e aqui no Brasil também não é diferente. Há uma nova tradução sendo feita direto do hebraico, mas segundo o próprio estudioso, nunca haverá uma perfeição nessa tradução, até mesmo porque os textos em hebraico que se tem não são os textos originais. A gente não tem acesso à primeira Bíblia ou ao primeiros escritos de cada livro. Na época não existia imprensa, não existia impressoras, né? Não existia papel com tanta facilidade. Então o que existiam eram as pessoas que copiavam os textos. Era uma profissão. Então a gente pode imaginar o que foi copiar tudo aquilo à mão, manuscrito, né? E preservar essa identidade original. A gente pode imaginar também todas essas dificuldades. Esse tradutor, Frederico Lourenço, tem o objetivo de ser o mais neutro possível. Segundo ele, o objetivo principal com essa tradução é manter a máxima fidelidade ao texto que ele tem em mãos em hebraico, que não é necessariamente
o original, o primeiro, né, de cada livro bíblico. Outra coisa que nós precisamos considerar é que a Bíblia é uma biblioteca, é um composto de vários livros, e cada livro foi escrito em um momento diferente, com centenas de anos às vezes de diferença, até serem agrupados. Depois desses primeiros agrupamentos, ainda sofreram alterações e mudanças pelos concílios, que eram reuniões da Igreja Católica para avaliar o que poderia fazer parte da Bíblia, o que não poderia fazer. Foi num desses concílios que substituíram a palavra reencarnação pela palavra ressurreição. Então essa história ela precisa ser melhor compreendida. Nada impediria, na mentalidade, no desejo que o homem tinha na época de poder, de riqueza através da Igreja Católica, nada impediria que essas alterações fossem feitas. Nada. Vamos fazer mais uma viagem no tempo, e nessa viagem vamos para a Grécia Antiga, na época de Sócrates, na época de Platão, eles que viveram por volta de 300 a 400 anos antes de Cristo. Então, esses dois filósofos são considerados precursores das ideias cristãs e das ideias do Espiritismo. Então, Sócrates lançou o conceito de que o homem tem uma alma imortal, e que ele existe tanto no mundo das ideias quanto no mundo material. Então Sócrates trouxe esses conceitos avançados para a sua época, já prenunciando a ideia da reencarnação. Então nós podemos encontrar aí uma das bases da doutrina espírita, que é a crença na reencarnação, é a comprovação científica que nós já temos hoje também, muitas pesquisas realizadas, muitos estudos que comprovam a reencarnação. Esses homens grandiosos em sabedoria vieram também, foram enviados diretamente por Cristo para introduzirem essas ideias, para que essas ideias ficassem já guardadas, já prenunciando o que viria depois, que era a vinda do próprio Cristo. É preciso pensar que a doutrina espírita considera a necessidade de uma aproximação entre filosofia, religião e ciência. E é nesse sentido que nós seguimos, não com direcionamentos dogmáticos, não com direcionamentos que estagnam, que limitam o pensamento do homem. Nós seguimos de maneira que nos sintamos livres para questionar, para investigar aquilo que nos é colocado. Então, foi aí que muitas pessoas se dedicaram a estudar as traduções bíblicas, as transformações pelas quais ela passou, e atualmente nós temos livros que podem trazer especificamente mais detalhes sobre esse processo todo, e aliado aos conhecimentos científicos, o que foi produzido a partir disso, né? Então, voltando ao trecho, quem não odeia seu pai e sua mãe, nós vamos resumir essa ideia em 3 pontos, agora chegando ao final, né? O que Jesus quis passar com essa mensagem, o que ele quis dizer? Primeiro, a gente precisa pensar no sentido do desapego.
desapego afetivo. Quantas pessoas não enfrentam dificuldades com famílias que não aceitam a maneira que aquela pessoa quer viver, se entregando a uma missão espiritual. Então são muitas famílias voltando um pouco no tempo, muitas famílias de padres, de freiras, hoje em dia também, essas pessoas que desejam se dedicar exclusivamente à missão espiritual enfrentaram essas dificuldades. Não necessariamente o abandono da família, dos amigos, mas o abandono dessa ligação afetiva tão intensa, ao ponto de colocar a sua missão em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto que ele deseja passar é essa ideia do desapego afetivo, mas no sentido de colocar a sua missão em primeiro lugar, o que é um sacrifício, que gera um certo mérito. O segundo ponto que a gente deve considerar é o fato dele dizer que deve carregar a sua cruz. Aquele que não carregar a sua cruz também não deve ser meu discípulo. Carregar a cruz significa aceitar a dor e o peso que vem junto com a sua missão. Então, assim como ele carregou a sua cruz, vivenciou todo aquele suplício em nome da missão que ele veio cumprir aqui na Terra, para nos ensinar, para ser a nossa luz, né? O terceiro ponto que a gente deve considerar nesse sentido é a renúncia. Renunciar aos excessos da vida material, renunciar ao luxo, ao sexo, ao dinheiro, né? À riqueza. Então, nesse sentido que ele falou também, de abandono, né? Então, quem desejasse segui-lo deveria ter essa disposição para viver com simplicidade, com humildade, sem excesso, sem acúmulo de riqueza, vivendo em prol da riqueza espiritual, vivendo em prol do progresso da humanidade, vivendo em prol da continuidade da missão do Cristo. Então, outras pessoas não necessariamente têm que se dedicar exclusivamente a essa missão, não se dedicar à formação de uma família, não necessariamente. Isso é um erro grave? Não, é uma escolha. Parte do seu livre-arbítrio. Vai ser punido por isso? Não, de jeito nenhum. E aí a gente toca na questão também do celibato, né? O celibato voluntário é renunciar a essa vida material. Então, se a pessoa entender, compreender e se sentir bem nesse celibato, significa que ela está dentro do seu propósito, dentro do seu planejamento reencarnatório, vai cumprir sua missão. Por outro lado, se a pessoa quiser ao mesmo tempo trabalhar como missionário espírita, ser voluntário nas casas espíritas e constituir família, e trabalhar e viver uma vida mais próxima de todos, também é perfeitamente possível conciliar. Então, nesse momento, eu espero que todos tenham entendido melhor esse trecho. Eu tentei trazer aqui questões importantes para a gente refletir, e vocês aí em casa busquem mais, questionem, investiguem, até chegar
ao que nós podemos chamar de verdade, de comprovação científica, enfim. Então, nesse momento, eu quero dizer para vocês também, encerrando aqui, que também é uma superação para mim gravar vídeos ou estar ao vivo. É uma coisa que eu não gosto muito. Eu posso estar à frente de uma multidão de pessoas e conversar ao vivo e dar palestra ao vivo, dar uma aula, mas é complicado gravar vídeo ou falar ao vivo, enfim. Então, eu estou carregando a minha cruz. Eu estou renunciando ao comodismo, né? E eu espero que vocês tenham compreendido melhor essa mensagem e vamos nos concentrar para a nossa prece final. Então, quem desejar pode fechar os olhos, respirar profundamente. Vamos mentalizar a imagem de Jesus como nossa luz guia, como nosso mestre. Que ele esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guiando. Nos ajudando a passar por todas as dificuldades que precisamos passar, nos fortalecendo diante do medo, diante da angústia, diante do desespero. Que o auxílio divino chegue a cada um de vocês em suas casas. Que a luz que vocês vão emitir em cada prece que fizerem irradie por toda a cidade, por todo o planeta. Nesse momento que tem muita gente sofrendo, vamos ter fonte também de amor, de fé, de esperança. Confiar no direcionamento do nosso Pai Celestial. E vamos seguir nossa vida com mais amor, com mais harmonia e com mais certeza da presença do Cristo em nossa vida, do amor do nosso Pai Celestial a nos envolver e de que estamos em processo de desenvolvimento, de crescimento, que possamos nos amparar uns aos outros também nesse momento, que sejamos luz, que nos alimentemos da luz do Cristo. Amém. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo
Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.